Poucas horas depois do empate contra o Grêmio no Clássico Grenal de número 447, o Internacional já se reapresentou para uma curtíssima preparação visando o próximo compromisso contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. Uma partida da qual o Roger Machado vai precisar mexer na equipe, em função da sequência de partidas e do desgaste dos jogadores, algo que o próprio treinador colorado admitiu que vem impactando no nível de atuação colorado. Enquanto isso, o seu nome é citado pelo diretor de seleções Rodrigo Caetano. Roger Machado é considerado um dos melhores trabalhos de treinadores brasileiros no futebol brasileiro e o próprio treinador colorado também falou a respeito do tema. A gente repercute também a provocação feita por Rafael Borré ao Grêmio na zona mista pós-clássico Grenal. A súmula do jogo, que relatou um episódio de objetos sendo arremessados contra a comissão técnica do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 20 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. O Inter voltou a treinar já na tarde deste domingo, poucas horas depois do término do Clássico Grenal. O Inter empatou em 1-1 contra o Grêmio e já se reapresentou nesse domingo, porque na terça-noite enfrenta o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. E é muito corrida a situação do Internacional, tá? Porque o Inter vai ter apenas um treinamento basicamente, tá? A atividade desse domingo, ela foi principalmente para aqueles jogadores que não atuaram no Clássico Grenal. Aqueles que não atuaram, treinaram. Aqueles que jogaram, fizeram um trabalho regenerativo, fizeram um trabalho separado dos demais na academia. Haverá apenas um treino, onde o Roger vai trabalhar de fato a equipe pensando no jogo contra o Nacional. E existe a possibilidade de mexidas importantes no time. O Tabata, por exemplo, entrando na vaga do Wesley, que foi no sacrifício para o Clássico Grenal. O Fernando, quem sabe, descansando para a entrada do Ronaldo. A mudança na zaga vai acontecer, provavelmente com a entrada do Vitor Gabriel. Existe uma chance de uma mudança no sistema defensivo com a entrada ou do Diego Rosa ou do Natan na lateral direita, já que o Bryan Aguirre vem numa sequência muito desgastante de jogos, ele jogou todas as partidas da temporada. São mudanças que podem acontecer na equipe do Internacional em função dessa sequência de jogos, até porque o Inter vai ter apenas um treinamento para definir o time que enfrenta o Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio, tá? Treinamento dessa segunda-feira vai definir tudo e a gente deve ter uma ideia em relação ao time titular do Internacional para esta partida, tá? Avançando na pauta e retrocedendo, situações que a gente não pôde repercutir pós-Grenal, mas que vale a pena a gente destacar, o Roger Machado foi questionado na sua entrevista coletiva pós-clássico Grenal a respeito de uma declaração dada pelo diretor de seleções Rodrigo Caetano. Em entrevista ao Galvão Bueno, no estádio do Maracanã, Rodrigo Caetano foi perguntado por Galvão Bueno a respeito de 3 trabalhos, ou quais os trabalhos de treinadores brasileiros que Rodrigo Caetano destacaria no momento. E Rodrigo Caetano destacou 3. Os 3 treinadores que para Rodrigo Caetano são os melhores brasileiros neste momento, os melhores trabalhos de brasileiros neste momento. Felipe Luiz, do Flamengo, Rogério Ceni, do Bahia e Roger Machado, do Internacional. Esses foram os 3 trabalhos destacados por Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, como os principais do momento por brasileiros, tá? O Roger foi questionado sobre isso depois do Clássico Grenal e ele agradeceu o elogio. Ele disse que para quem milita no futebol é muito importante ter esse tipo de reconhecimento ou qualquer tipo de reconhecimento, mas vindo do Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções,
também é importante. E agradecer ao Rodrigo Caetano, que também tem uma relação pessoal, é amigo do Roger Machado, os dois se conhecem já de longa data, são do Rio Grande do Sul. E o Roger até brincou, é bom ter amigos no futebol em relação a Rodrigo Caetano. E repercutiu muito essa fala, tá, do Rodrigo Caetano, colocando o Roger no top 3, ou em uma lista dos 3 melhores trabalhos de técnicos brasileiros no momento. O que não indica que o Roger deverá ser procurado pela CBF, tá? Não é essa a tendência. A CBF está buscando técnicos estrangeiros, negocia, por exemplo, com Ancelotti, se fala no Jorge Jesus, vários nomes já foram citados. Não está o nome do Roger na mira, por enquanto. Não está o nome do Roger na mira da CBF, tá? Uma outra situação interessante do pós-jogo do Grenal foi uma fala de Rafael Santos Borré, que em entrevista na Zona Mista deu uma cutucada no Grêmio. Quem fez este recorte foi o pessoal do Revista Colorada. São várias entrevistas que acontecem na Zona Mista do Internacional. E aí a gente não consegue acompanhar todas no momento, e aí o Revista Colorada recuperou uma fala bem interessante do Borré, que até tem esse tom de corneta em direção ao Grêmio, tá? A fala de Borré é: viemos ao estádio deles e não puderam ganhar. Não sei a quantos clássicos eles não vencem, por isso estamos tranquilos. É o Borré destacando a sequência de 2 anos de vencibilidade que o Inter tem em relação ao Grêmio e dizendo que o Inter está tranquilo em relação ao Grenal, porque faz 2 anos que não perde, jogando a responsabilidade para o outro lado e, claro, dando também uma cutucada, uma alfinetada no lado tricolor da história, uma fala que repercute hoje, recuperada na Zona Mista, que foi dita pelo atacante Rafael Santos Borré, tá? Por último, vamos falar sobre a súmula do Grenal, que foi publicada pelo Braulio Machado, tá? Árbitro da partida. E tem uma situação que vale destacar, que é: o Braulio Machado relatou objetos que foram arremessados contra a comissão técnica do Internacional, contra a área técnica do Internacional, contra o Roger Machado, Roberto Ribas, Adailton Bolzan, toda a comissão técnica do Internacional, jogadores reservas do Internacional. De acordo com a súmula, aos 30 minutos do primeiro tempo, foi arremessado um copo com um líquido não identificado. E aos 37 minutos do primeiro tempo, no momento do gol do Grêmio, também foi arremessado um copo plástico com um líquido não identificado. A súmula ainda adverte que os copos não atingiram ninguém, mas está relatado, o Grêmio pode ser denunciado por isso no STJD. Agora é STJD, tá? Não é mais gauchão e aquela lenga-lenga de TJD. Agora quem decide é a Procuradoria do STJD, mas deve ser amenizada a situação em função dos copos não terem atingido ninguém, mas isso foi relatado em súmula e vale a pena destacar, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogo nessa segunda-feira e é jogo importante. Bahia e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Odd do Bahia tá pagando 1,83. Empate, 3,3. E o Ceará tá pagando 4,7. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!